Boa noite. Boa noite. Alegria estar aqui depois de tantos anos. A última vez que nós estivemos aqui, o Elton era diretor de Lar e Família. Faz tempo isso. E é uma alegria quando a gente tem a oportunidade de poder sair de lá do nosso território e vir num território assim, amigo, numa casa amiga, como é aqui. E eu estava falando assim, quando eu cheguei, eu falei, nossa, como tá bonito aqui. A última vez que eu vim não estava tão bela a igreja. Os irmãos estão de parabéns. Quando nós falamos de Semana de Oração de Jovens, é uma coisa assim, muito gostoso, muito bom para nós que estamos participando, porque quando a pessoa aproveita a Semana de Oração, ela se torna um reavivamento dentro da vida. Tá ruim? Tá ouvindo bem? Ela se torna como um reavivamento dentro da vida das pessoas. E é um negócio tão gostoso que quando vai acabando o gás, já é lá em junho do outro ano. E aí vem outra semana de oração e coloca todo mundo em forma de novo. Nós já participamos de tantas semanas de oração. Jovens, eu estava falando com a... Eu esqueci teu nome, diretora. Adriana. E eu estava falando para a Adriana, e eu falo para vocês, a primeira vez que eu participei de uma diretoria de jovens foi no ano de 1979. Faz tempo, hein? Quantos aqui já eram nascidos em 79? Eu nasci. A maioria não, hein? A coisa tá ficando feia. Cada vez pior. Eu estava vendo na hora que eu cheguei aqui, o pastor Ronaldo de Oliveira está aí, ele está fazendo um negócio ali na classe de teologia. E eu me lembro quando o pastor Ronaldo chegou no Brasil, vindo lá da África, ele foi trabalhar lá na Paulista Leste de departamental de jovens. Naquele tempo nós éramos todos de uma associação só. Eu nem me lembro o ano disso, faz tempo já. E nós trabalhamos juntos lá como regional de jovens. Eu não me lembro nem quantas igrejas eram naquele tempo que nós trabalhávamos com essa igreja. Depois de muito tempo, alguns bons anos depois, nós voltamos a trabalhar de novo com o regional de jovens, já com o pastor Ronaldo Arco. E naquela época, nós fomos até aqui, em Guarulhos. Nós ficamos uma temporada de regional aqui, foi muito legal trabalhar aqui com Guarulhos, que Guarulhos era a maior quantidade de igrejas que tinha, não sei como está hoje, mas era a maior quantidade de igrejas que tinha na cidade de São Paulo. Tirando a capital, era a cidade que mais tinha igrejas. Eu não sei como está, deve estar maior, né? Que a igreja cada vez cresce mais. E era uma coisa assim muito legal a gente trabalhar, fazer isso com toda a moçada. E hoje a gente vê os jovens daquela época, tudo de cabelo branco, careca. A gente vai vendo as coisas ficar assim, é muito gostoso. Mas existe uma coisa, eu falei para a Adriana, é muito bom a gente trabalhar com jovens porque a gente não envelhece. Jovem não deixa a gente ficar velho. Isso é muito gostoso. Nessa noite, se vocês me permitirem, pela minha idade, eu vou subir aqui, para eu poder enxergar o que eu vou ler. Fica difícil
nessa situação aqui, então aqui é mais fácil que dá para apoiar e pôr o óculos. Vocês me permitem, eu vou falar daqui de cima. Nós vamos falar de uma história que é a história de um jovem. Jovem na acepção da palavra, um cara jovem, que a Bíblia relata, e nós, toda vez que ouvimos falar da história desse jovem, a gente sempre ouve dizer da história dele de uma forma diferente do contexto que nós vamos tentar utilizar hoje aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. E você vai encontrar a história do jovem, olha lá. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo que tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, porque era dono de muitas coisas. Uma história por demais conhecida por todos aqueles jovens desde a época em que eram crianças. Essa é a história do jovem rico. O jovem rico, ele tem uma profundidade na história dele que nós muitas vezes não percebemos, e nós vamos discutir isso aqui hoje um pouquinho. O jovem rico, ele era extremamente conhecido no meio do povo por duas condições, por duas coisas. Porque ele era rico, e o rico sempre teve a facilidade de abrir as portas no caminho onde ele está. E ele também era conhecido por uma outra coisa perante as pessoas, porque ele era um bom cristão. Ele era um fiel guardador da palavra e dos mandamentos. Jesus sabia isso dele. Jesus falou para ele: honra teu pai e tua mãe, não furte, não roube. E ele chegou para Jesus, imagina só a tranquilidade da vida dele, onde ele chegou para Jesus e ele disse muito claramente: será que nós vamos colocar nossas palavras? Será que nós teríamos coragem de falar com Jesus desse jeito? Tudo isso que o Senhor está falando eu já sei. Isso eu já faço na minha vida. Isso eu sei desde o tempo em que eu era jovem. Desde o tempo da minha juventude, está escrito aqui. O jovem rico, ele tinha uma outra qualidade: ele amava a Deus. Não parece, mas ele amava a Deus. E o jovem rico também, ele amava uma outra pessoa, ele amava Jesus.
Porque ele, na condição que ele estava, ele jamais iria se colocar ali para ir conversar com Jesus se ele não tivesse alguma coisa envolvida em sua vida em relação a Jesus. E o segundo ponto, como eu disse que eram 2 pontos, o jovem rico, ele conseguia se envolver no meio ali das coisas, porque ele era um cristão respeitado, ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. E por ele ser um bom cristão, nós estamos usando o termo cristão, vocês vejam bem, nos dias de hoje, mas naquele tempo estava começando a se desenvolver o cristianismo. E por ele ser um bom cristão, Jesus o conhecia. Jesus conhecia muito bem, vocês podem ver todas as histórias que a gente pega nessa época na Bíblia. As pessoas que procuravam Jesus e que chegavam perto de Jesus, Jesus conhecia todas elas. Vocês pegam todos os exemplos, vocês vão encontrar Zaqueu, a viúva, todas as histórias lá, a moça tirando a água do poço. Jesus conhecia todas as pessoas que se aproximavam dele. E Jesus conhecia também esse jovem. Um outro ponto interessante, vocês podem ver, todas as vezes que acontecia alguma coisa, quando Jesus estava andando, que vinha aquele povo, aquele monte de gente em volta dele, sempre havia um grupo para isolar e não deixar com que as pessoas se aproximassem muito de Jesus. E algumas dessas pessoas eram os próprios discípulos. Tanto que você vê, só tem a história da mulher que tinha o problema do sangramento, e a mulher tocou em Jesus e estancou o seu sangramento. Ela tocou, ela chegou, de que forma que ela chegou perto de Jesus? Ela chegou por trás, se arrastando, se infiltrando no meio e tocou, porque ela achava que a hora que ela tocasse, ela ia conseguir se salvar, iria conseguir se curar. Então havia uma separação assim, havia pessoas colocadas ali para não deixar tanta aproximação, e muitas vezes Jesus pegava essas pessoas e criticava essas pessoas porque não deixava que ocorresse essa aproximação. Agora o jovem rico não. O jovem rico, ele era conhecido também pelos discípulos. Tanto que o diálogo foi direto, curto e grosso. Ninguém chegou a impedir que o jovem rico chegasse perto de Jesus. Ninguém impediu a sua conversa com Jesus. O jovem rico, ele tinha uma posição, ele tinha uma condição, e ele tinha um jeito extremamente fácil para poder chegar perto de quem quer que ele quisesse. E aí eu pergunto para você, hoje em dia, o que a história desse jovem tem a ver conosco hoje? Existem alguns paralelos, algumas coisas, dizem que 2 paralelos não se encontram. Mas aqui nós vamos colocar algumas coisas que se encontram apesar de correrem paralelos. Veja só, hoje, nós somos bons cristãos. Afinal de contas, quinta-feira à noite, num horário desse, você poderia estar na sua casa, assistindo a Avenida Brasil, mas você se dispôs a sair da sua casa e vir aqui. Por quê? Porque você é um bom cristão. Nós guardamos os mandamentos, assim como o jovem guardava. A primeira regra que existe na nossa vida quando a gente conhece a igreja são os mandamentos. E uma outra coisa que nós temos em relação ao jovem é que nós conhecemos os mandamentos. Se eu chego aqui e pergunto agora qual é o 5º mandamento, quem me responde?
quinto mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Muito bem. Vocês vejam só uma coisa, se nós estamos perguntando, todo mundo conhece os mandamentos. Existe um outro paralelo que existe entre o jovem rico e a gente. Nós também amamos a Deus. Com todos os nossos problemas, com todos os nossos defeitos, nós amamos a Deus. E amamos a Jesus também. Existe uma outra coisa que nós, com relação ao jovem rico, nós temos também dentro da nossa vida. Nós somos cristãos respeitados. Quem aqui no seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus amigos, no meio da sua família, quantas pessoas que não conhecem o nosso meio aqui, a nossa igreja, não sabem que essa igreja existe porque nós não falamos? A maior alegria que a gente tem aqui, eu vi ainda agora aqui a pergunta do concurso. Foram distribuídos aqui alguns brindes e houve uma pergunta fatal aqui que foi feita: existe aqui alguém que está nos visitando pela primeira vez? A maior alegria que nós sentimos é quando nós recebemos alguém aqui, quando nós trazemos alguém aqui para a igreja. E quando nós trazemos alguém aqui para ser batizado? É uma alegria muito grande que a gente tem, que a gente sente isso, porque quando isso acontece, só acontece porque nós somos respeitados. As pessoas nos respeitam, muitas vezes só pelo jeito de como nós somos. Às vezes você nem precisa falar nada. Eu falo para vocês, eu vou contar rapidinho duas histórias para vocês, ligadas com a mesma pessoa, e uma pessoa que eu nunca tinha falado nada de igreja para ela. Um dia, eu moro na Vila Rosália. E lá na Vila Rosália, ali perto da faculdade, ali tem segurança, tem um monte de coisa ali, porque mora político, mora não sei o que, um monte de gente ali na região ali, então existe uma segurança até de rua lá, guarda de segurança lá. E a gente acaba fazendo amizade com as pessoas. E tinha um guarda lá na rua que a gente nunca tinha falado nada de igreja para ele. E aí um dia a gente estava saindo, sábado de manhã, e eu não sei o que foi que aconteceu lá, que ocorreu um atraso lá e a gente perdeu a hora. E quando nós saímos de casa já eram umas 9h30 da manhã. E aí a hora que nós saímos, ele estava na rua e ele chegou e falou assim: olha, hoje vocês estão atrasados, hein? O culto lá já vai começar. Eu nunca tinha falado nada de igreja para ele. E comigo seria a coisa mais normal, porque do jeito que vocês estão me vendo aqui, eu ando assim todos os dias, por questão de trabalho. E não falando nada com ele. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, lá no fim da rua tem um cara lá que ele é da sua igreja. Eu falei: como assim? Como que você sabe que ele é da minha igreja? Sabe por quê? Porque todo sábado, na mesma hora que você sai, ele sai de lá também. E aí um dia eu falei: que casa que é? Ele me mostrou a casa, e quando eu cheguei lá, realmente era uma pessoa que frequentava a igreja do Tatuapé. E eu cheguei para ele e falei assim: escuta, você alguma vez falou para ele que você é adventista? Ele falou: eu não.
Aí nós pegamos isso como exemplo e falamos, nós somos exemplos às vezes sem falarmos nada. As pessoas nos reconhecem e nos respeitam por isso. Antigamente, quando você falava que você ia para a igreja alguma coisa, você era motivo às vezes até de gozação. Hoje em dia é motivo de respeito. Vocês viram aí, saiu a semana passada na revista Veja, a população evangélica tem crescido violentamente e, segundo o estudo que eles dizem, daqui 30 anos a população evangélica no Brasil será maior do que a católica, nessa progressão que está indo. Cresceu, eu esqueci agora a margem, não sei quantos % na última década. Então hoje, você ser um cristão, hoje é motivo de respeito pelas outras pessoas. O jovem rico era assim, e nós também somos assim, cristãos respeitados. E um outro detalhe, Jesus Cristo nos conhece, assim como ele conhecia o jovem rico. Vocês vejam só uma coisa, como existe um paralelo muito grande. E sabe uma outra coisa que existe, que existia com o jovem rico? Quando o jovem rico chegou perto de Jesus, ninguém impediu ele de falar. E hoje em dia, ninguém ainda nos impede de chegarmos e falarmos com Jesus. Um dia isso vai ser proibido. Um dia vamos perseguir por isso, mas por enquanto ainda não. Tudo absolutamente igual. Você quer ver o paralelo que eu vou fazer agora, para a gente poder tentar dar uma conclusão nisso tudo? Eu disse que tudo é exatamente igual. E aí Jesus falou para ele, chegou para ele e disse assim, falou para ele dos mandamentos, isso eu faço. Isso eu conheço desde quando eu era menino. Isso eu faço desde quando eu vim para a igreja. Isso eu faço desde quando eu comecei na escola sabatina pequenininho. Isso eu faço desde 1979, quando eu fui diretor de jovens a primeira vez. Isso eu faço. Isso sou eu. Isso eu consigo fazer. Esse sou eu. Mas uma coisa te falta. Vai ver tudo que tem e vem para cá. Eu não vou falar, eu te disse no começo que a gente utiliza esse sermão, sempre esse negócio a gente utiliza para poder falar de oferta, de dízimo. Eu não vou falar disso. Agora eu vou pegar no nosso calo, eu vou apertar o nosso calo de um outro jeito. Quem aqui tem coragem de vender ou de doar os seus pensamentos, de colocar as suas ações e as suas atitudes e jogar tudo isso fora para se colocar ao lado de Jesus? Quantas vezes você, jovem, questionador como era o jovem aqui, olha só as coisas que eu vou falar aqui agora, tá? Quantas vezes você, jovem, no seu namoro, você não resolveu, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou, porque eu tenho que entregar isso para Jesus? Quantas vezes você, jovem casado, também dentro da sua vida de casado, você não chegou até um certo ponto e falou, até aqui eu vou, daqui para frente é Jesus que está pedindo? Quantas vezes você não questionou Jesus?
Isso aí é coisa do passado. Isso não existe mais. A igreja hoje está moderna. Os pastores hoje são outra coisa. A vida é outra coisa. Quantas vezes dentro da tua vida você não acabou largando certo tipo de coisas e não acabou se colocando com algumas coisas? Por exemplo, vamos falar uma curta e grossa aqui. Nós estamos aqui vendo uma porção de lugares vazios. E eu vejo aqui e eu vejo lá. Na minha igreja também. E eu vejo em todas as igrejas. Porque existe sempre alguma coisa interessante para a gente fazer dentro da nossa vida. E a gente fala, eu não vou lá hoje não. Eu não vou fazer isso daí hoje não. Porque para quê? Eu não posso largar isso daqui, deixar assim de qualquer jeito. Domingo à noite, quem foi que marcou essa programação às 7 horas da noite? Quantas vezes no domingo à noite você tem alguma coisa para fazer e não dá tempo, aí você pega e a coisa continua sendo feita? O passeio, o cinema, o jogo de futebol. Quantas vezes, jovem, essas coisas não podem ser aquilo que Jesus fala, vai, vende isso, e vem e segue-me. A gente não precisa dar dinheiro para Jesus, não. A gente não precisa dar o nosso trabalho, o nosso suor. A gente não precisa fazer nada disso, não. As nossas atitudes, às vezes as nossas coisas pequenas é que podem fazer com que Jesus fale, vai e vende e vem e segue-me. Ontem à noite nós vimos o que aconteceu em São Paulo. A loucura, a transformação, o negócio, a forma como foi, absurdo aquilo tudo. O meu filho tinha ido na casa da avó da namorada dele. E eu cheguei e falei para ele, André, cuidado com a volta. A semana passada tem o meu cunhado que está aí fazendo o curso. Na quarta-feira passada ele estava passando na Luiz do Monte Vilares. Quarta-feira, a hora que acabou aquele jogo, e os caras subiram em cima do carro dele. E ele não tinha nada a ver com aquilo. E eu falei para ele, André, cuidado que os caras podem subir em cima até do teu carro. E aí eu pergunto, quantos jovens nossos talvez não estivessem ali naquele meio? Quantos jovens nossos não são capazes e não vão lá no dia da grande estreia do filme todo maravilhoso, todo cheio de 3D, 4D, 5D, 8D, óculos de não sei o que, porque a terceira dimensão, porque não sei o que, porque a visão, porque o som, porque a carteira do cinema treme. E a sessão vai passar, tem uma legal domingo 6 horas da tarde. Eu não posso perder essa, então eu vou assistir isso daqui. Na igreja eu não vou. Vai e vende tudo que tem e segue-me. E aí o jovem pegou e se levantou e saiu.
porque ele possuía muitas coisas e não pôde fazer isso com Jesus. Eu estou vendo muito rostinho aqui, e eu falei aqui, quem aqui está desde 79, nasceu em 79. De 79 para cá são 33 anos. Idade jovem ainda. Considerado pela Conferência Geral da Igreja Adventista, até 35 anos você é considerado jovem adventista, na idade. Então, todo mundo está dentro desse padrão. Quantos jovens desses, eu não peço para ninguém levantar a mão aqui, mas quantos desses talvez tenha a coragem de fazer isso, vai vender tudo que tem e se entregar para Jesus? Vender essas coisas. Veja só a coisa, Jesus fala vender, hein? Você ainda vai ter algum lucro. Imagina só se Jesus tivesse falado assim: vai dar tudo que você tem. Aí era pior ainda. Se vender o cara não quer, dá muito menos. Se não tiver algum lucro, não me interessa. Sábado de manhã, tenho certeza, se eu chegar aqui, está hiperlotado. Sábado de tarde, aí a Adriana pega e convida o, sei lá, o Novo Tom para vir aqui, aí vai encher. Não vai? Com certeza. Aí a Adriana não convidou o Novo Tom e vai fazer um programa com o conjunto daqui. O que vai acontecer? O pôr do sol está muito cedo. Eu tenho um monte de coisa para fazer daqui a pouco. O cara nem aparece aqui. Adventista do sétimo dia, esse sétimo dia, gente, daqui a pouco você vai ter que ser mudado. O adventista do sétimo dia está se tornando adventista até o meio-dia. A parte da tarde não existe mais. Outro dia eu estava conversando com o Ronaldo Arque, ele falou para mim que ele foi fazer uma semana de oração na Alemanha. E ele tomou um susto enorme que ele chegou lá, a igreja estava cheia de manhã e de tarde não apareceu ninguém. Ele encontrou com uma pessoa no sábado à tarde, ele falou: não, pastor, não adianta marcar nada sábado à tarde, porque sábado à tarde nós vamos trabalhar. Alguma coisa não está legal. Alguma coisa não está bom. Alguma coisa nós somos responsáveis por isso. Gente, eu falo para vocês aqui, heróis que estão aqui nessa noite, nós temos uma responsabilidade, sabe por quê? Porque nós ainda temos a igreja acima de qualquer coisa. A gente ainda pode fazer muita coisa ainda por esses lugares vazios que estão aqui. Às vezes a gente começa a imaginar assim: vamos fazer um trabalho aqui na vizinhança, na região aqui, e trazer um monte de gente para a igreja. Quando a gente poderia tentar fazer uma coisa, imagina enquanto nós estamos aqui, uns 60, 70 pessoas? Por aí, né? Se nós estivéssemos aqui hoje e nos preocupado com alguém que a gente sabe que não vem aqui hoje, se a gente estivesse preocupado com nós teríamos 140. Às vezes nós vamos ter que colocar isso como um ponto de honra para nós,
Que o ponto de honra é o seguinte, ó, é nós vendermos tudo aquilo que nos atrapalha para poder seguir Jesus. E a partir daí sim a gente poder tentar trazer alguém aqui para vender também. Essa é a lição do jovem rico. É a lição que ele deixou dentro da vida dele. Aqui tem uma experiência de uma pessoa que está aí, ó, assistindo aí hoje. Ele nem sabe que eu conto essa experiência aqui no sermão dele. Nesse sermão aqui ele não sabe que eu conto a experiência dele. Ele está aí hoje, aí na classe de teologia. Um jovem que um dia conheceu a Jesus e foi um negócio tão profundo dentro da vida dele que ele pegou e chutou todas as coisas que estavam ao redor dele, de uma tal forma que ele tinha um trabalho fantástico. Ele trabalhava numa rede dessas de telefônica, alguma coisa, Vivo, não me lembro, uma dessas empresas assim. E ele fazia um monte de coisa em Brasília, no Rio, em Porto Alegre, em tudo quanto era lugar. Era um cara super conceituado. E um dia ele conheceu a igreja e a primeira coisa que pegou na vida dele foi o sábado. Porque ele trabalhava mais de sábado e domingo. E quando ele conheceu, ele já conheceu quase casado, para casar com uma adventista. E aí ela trouxe ele na igreja e o que aconteceu? Ele se apaixonou imensamente pela igreja e ele pegou e jogou tudo pelos ares para poder ficar na igreja. E sofreu um monte por causa do amor a Jesus. Um cara jovem com 20 e poucos anos de idade. E ele deixou tudo para lá e ele ficou, para vocês terem uma ideia, mais de 2 anos numa situação precária, difícil, e não arredou o pé, como diz o nordestino. Ele não abandonou. E não tinha nada que fizesse na cabeça dele com que ele tentasse trazer de volta as coisas que ele tinha anteriormente por amor a Jesus. E depois de um tempão sofrendo, ele conseguiu. E hoje ele está aí, fazendo o curso dele aí, de teologia. É uma tremenda de uma autoridade, tem uma função na igreja. E era uma pessoa que ninguém botava fé. Porque a primeira vez que ele apareceu até de brinco na igreja. E Jesus transformou aquele coração. Ele foi e vendeu. E aí eu faço uma pergunta para vocês nessa noite. 4. O meu falta 2. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem está disposto a vender tudo? Os seus pensamentos, as suas vontades, todo o seu eu. Vender tudo isso e ir seguir Jesus. Não adianta a gente tentar fazer com que a nossa vontade prevaleça. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Jesus. E não tem Avenida Brasil, e não tem Super-Homem, Homem-Aranha, Batman,
E não tem Corinthians, não tem Santos, não tem Palmeiras, não tem Flamengo. Não tem nada que faça com que seja maior do que o nosso Cristo. É. E tem que ser em nossa vida. Eu tenho certeza de uma coisa. Aqueles malucos de ontem à noite que estavam aí, se fosse alguma coisa voltada com Cristo, não ia ter um. E o duro de dizer é que eu tenho certeza que tinha um monte dos nossos no meio daquele bando de loucos. Eles mesmos se auto-intitulam como bando de loucos. E nós, como sãos, se envolvemos no meio do bando de loucos e vamos lá. É verdade ou não é? Hoje mesmo eu vi 2 ou 3. Isso é a nossa vida. A gente tem que aprender que tudo tem que ser diferente. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o campeão dentro de nós. Jesus tem que ser o grande libertador. É uma incoerência, né? Nós vemos tudo isso porque ganhou a Libertadores. Libertou do quê? E Jesus nos libertou do quê? Vai e vende tudo que tem, vem e segue-me. Isso é o que nosso Jesus pediu para nós. Ele não falou de dinheiro. Ele falou do nosso conceito e do nosso pensamento. Eu falei que eu ia fazer isso daqui hoje de uma forma diferente. Porque quando se fala isso, se fala em dízimo. E como é que você vai falar em dinheiro se tem tantas outras coisas menores do que o dinheiro? Você não pode falar em dinheiro. Você tem que falar das pequenas coisas. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que permita com que a gente possa fazer isso dentro da nossa vida. É o meu desejo e a minha oração por todos nós. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, imensamente pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui na Tua casa nessa noite. Queremos te pedir, ó Pai, que nós dentro do nosso coração possamos aprender, ó Pai, a vender tudo aquilo, ó Pai, que não serve para a nossa vida, para que possamos te seguir de uma maneira correta e digna. Abençoa-nos, ó Pai, para que nós possamos ter isso dentro de nós como uma meta de vida, como relacionamento nosso contigo, e para podermos alcançar, talvez, ó Pai, a perfeição o mais perto possível dela, para o Senhor poder completar o que falta. Abençoa, Pai, a cada um de nós, esteja presente dentro da nossa vida, para que nós possamos também, ó Pai, fazer com que as outras pessoas ao nosso redor também possam te conhecer. Que todos, ó Pai, aqui possamos um dia estar contigo, sãos e salvos, num mundo maravilhoso que o Senhor está preparando para nós. Leva-nos de volta, ó Pai, aos nossos lares e traga-nos também, ó Pai, nas próximas programações. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.